Olá, tudo bem? Sou Letícia Patrocínio. Aqui no Diamantes Indestrutíveis, no meu canal, você vai encontrar pessoas que são verdadeiros diamantes, que estão por aí, gente, fazendo mudanças e impactando, inspirando na vida, na minha vida, desejo que seja na sua vida e de todo mundo que assistir esse programa, tá bom? E hoje eu quero começar apresentando uma convidada muito especial que falou uma frase incrível, olha só. Seja como uma borboleta. Sempre que alguém te ver, tenha certeza de que boas novas estão surgindo. Essa frase é da minha convidada de hoje, que há 7 anos atua como terapeuta fundamentada nos princípios da medicina germânica, uma abordagem que busca entender como experiências emocionais refletem no corpo e na saúde. Dentro desse universo, ela se dedicou ao cuidado emocional do sobrepeso e da compulsão alimentar, entendendo que a mente e o corpo caminham juntos. Ela ama a maternidade e encontrou na corrida mais do que um de seus hobbies, mas uma prática que transformou sua vida e sua visão de mundo. Foi dessa transformação que nasceu o Corre que Cura, um movimento com o propósito de mostrar que o esporte pode ser uma poderosa ferramenta de autocura. Seja bem-vinda, Adriana Souza! Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Obrigada por aceitar meu convite. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui. Sempre vi o seu canal e quando eu recebi o convite falei, nossa, que incrível, muito bom mesmo. E parabéns por acreditar, né, por nos ajudar, né, em relação aos diamantes indestrutíveis. Ah, que bom, eu fico feliz. A Adri sempre aí me chamando para os projetos dela, então a gente conta lá mais pra frente. Eu que estou feliz de você ter aceitado meu convite. Então vamos começar? Vamos! Eu quero começar pela corrida, pelo Corre que Cura, esse movimento, esse projeto. Conta então sobre essa sua paixão na corrida e qual esse momento chave que te fez aí seguir por esse caminho. Tá. Na verdade, em 2024, eu estava passando por um processo de separação e eu sabia que naquele momento eu iria necessitar de, além dos cuidados terapêuticos, né, que eu sempre tive comigo, eu iria precisar de algo a mais. Certo. E era claro, né, que era através do esporte. E eu lembro que num sábado, né, de manhã eu saí para caminhar, já até com esse intuito, né, falei, eu vou caminhar, enfim, vou começar, né, sozinha. E nada por acaso eu encontrei um grupo de corrida. Olha só. Na praça, e aí eles me convidaram, né, para fazer uma aula experimental, eu aceitei. Você nunca tinha corrido? Nunca tinha corrido na vida, nunca. E aceitei fazer essa aula. E assim, me encantei, gostei, e foi aí que eu comecei, né, a correr. Olha só que demais. Sim. Muito bom. É sempre nesses momentos que a gente tá meio no fundo do poço que vem alguma coisa pra tirar a gente disso, né? Sim. Muito bom. Idri, como que surgiu então essa ideia? Porque esse nome que cura é demais. Esse corre que cura, esse nome corre que cura é demais, né? Então, qual que é o impacto que ele teve na sua vida e o que você espera, né, de levar esse nome? O que você espera que as pessoas levem dele? O Corre que Cura, ele surgiu depois de um convite que eu recebi de uma amiga minha, inclusive ela corria com a gente, para eu escrever no site dela de corrida sobre as questões emocionais relacionadas ao esporte. Tá. Enfim, por alguma razão esse projeto não andou, né, não deu sequência. E aí um dia eu me perguntei, né, eu falei, nossa, por que não tocar sozinha? Tá. Né? E aí, principalmente ali durante a corrida mesmo, eu tinha muitos insights, muitas reflexões, aprendi sobre mim. E aí eu decidi, nesse momento, criar um quadro na minha página no Instagram, Tá. né? Com o nome O que Aprendi na Corrida. Tá. E aí eu fazia vídeos, né, sobre isso. Então, assim, surgiu também dessa ideia. Lê, o impacto que eu quero, né, causar nas pessoas é que elas possam acreditar nelas. Que elas possam não desistir. Tá.
E eu vou dar o meu testemunho, então, não tá combinado. Mas eu participei de um Corre que Cura dela e foi bastante interessante, porque eu sempre tive vontade de correr, mas aquilo, você não faz, né? Não tem um costume, acaba não fazendo. E aí, algumas pessoas que estavam lá no evento, um rapaz me ensinou a correr. E, claro, no primeiro dia eu não saí correndo, mas ele ensinou de uma forma que eu ia devagar e que eu consegui fazer o percurso por 30 minutos. Olha aí. Foi muito legal. Assim, é isso que eu quero, né? Eu quero... Então você conseguiu me impactar, isso que Sim, eu quero dizer. eu quero mesmo trazer esse impacto e eu quero que as pessoas não se sintam sozinhas. O Corre que Cura, ele não é um grupo de corrida. Tá. Ele é uma comunidade onde as pessoas vão encontrar respeito, vão encontrar apoio, vão encontrar amizade, né? Alegria. E é isso que eu quero, né? Que elas saem, né? Ou melhor, que elas encontrem no Corre que Cura toda essa energia que eu encontrei lá atrás. Muito lindo. Né? Ou seja, a corrida é um bônus. A corrida é um bônus. Muito lindo, parabéns. Obrigada. E aí, quando você começou, quando você pensou nesse Corre que Cura, né? Quando você quis startar esse movimento, você foi pensando nas suas principais bandeiras que a gente apresentou no começo, que é o sobrepeso e a compulsão alimentar, né? Ou aconteceu natural? Não, foi totalmente natural. Eu realmente fui tendo insights durante a corrida, fui me conhecendo e eu percebi que a corrida mexeu muito com a autoestima. Tá. E aí, de uma forma totalmente orgânica, eu assimilei realmente uma questão de trazer mais esse tema sobre autoestima. E como geralmente pessoas, né, com sobrepeso, às vezes compulsão alimentar, tem bastante essa questão mesmo com a autoestima, foi uma forma, né, de eu linkar isso, né, de trazer essa questão mesmo do fortalecimento emocional, da nossa valorização por estar ali correndo, por estar se cuidando. E aí eu acabei vendo que a corrida, nesse quadro, ele poderia conversar com esse tema que eu escolhi. Olha só que bacana. Muito legal. Eu de novo vou falar por mim, na experiência que eu tive com você, mas eu realmente me senti assim. É importante a gente se sentir confiante. Eu falei, nossa, eu consegui correr 30 minutos. Falei, olha que legal, mesmo no meu ritmo, que ele falava muito, o rapaz que me ensinou, vai no seu ritmo, né? Algumas pessoas talvez falem que você não tá correndo, mas você tá. E aí, legal ouvir você explicar agora, porque e não é sobre corrida, né? É sobre o curar mesmo, então... É sobre o curar. E o grupo de corrida, ele é feito de pessoas que, na sua maioria, também passaram por questões. E elas vão se superando ali juntas. Então, quando você, né, como você contou, você estava ali no início e aí, né, ele que veio te ajudar, que é um grande amigo meu, ele vai com todo o carinho e aí ele também sabe como é iniciar a corrida. E aí, com essa experiência dele, com o que ele aprendeu, com hoje como ele é valorizado por si, né? Como ele se valoriza, ele valoriza todo o esforço dele, ele consegue ajudar você. E aí a corrida, né, o grupo de corrida, ele é totalmente assim, um estimulando o outro. Então, né, você tá ali, você fez, sei lá, 1 quilômetro caminhando, para o grupo aquilo vira uma alegria. E aí, Letícia, você vai cada vez mais acreditando em si. Você vai falando, poxa, consegui caminhar 10 minutos, eu nem conseguia. E a nossa autoestima, ela vem disso. Ela vem dessas coisas simples, de, poxa, eu consegui caminhar. Poxa, eu consegui sair do sofá. Sim. Eu consegui levantar da cama. Então, quando eu contei, né, que eu estava me separando e aquele dia eu saí para caminhar, para mim ali foi uma grande vitória. Eu acordar num sábado cedo, sair para caminhar, mesmo triste. E eu ia treinar mesmo, muitas vezes estava triste, não queria descer para treinar e eu ia. E quando terminava os treinos, eu voltava outra pessoa. Porque o ambiente é muito saudável e propício para essa valorização. Muito bom, perfeito.
E qual que é o maior desafio, Dri, que você acha que as pessoas enfrentam ao lidar com esses dois temas, né? Com o sobrepeso e com a compulsão alimentar? Qual que você acha que é o principal desafio? Não sei se você consegue mensurar isso, se você já viu no Corre que Cura, ou se a gente já entra na medicina germânica. Eu percebo, Letícia, a falta de paciência com o próprio processo. Tá. A questão do sobrepeso e também da compulsão alimentar, quando a gente começa a olhar para isso, e claro, até outros processos, é necessário muita paciência consigo mesmo. Por quê? Quando a gente fala de sobrepeso, é necessário a gente olhar para várias questões. Então, a gente vai olhar para novos hábitos, vamos olhar para novos comportamentos, novos pensamentos, iniciar um novo estilo de vida. E tudo isso é aos pouquinhos. Tudo isso é se conhecendo. Então, eu percebo que o maior desafio de quem está vivenciando um sobrepeso é manter. Como eu noto que as pessoas vêm muito com o intuito do resolver ali rapidamente, sem entender bem toda aquela questão, sem se aprofundar em si. E aí ela acredita que ela vai ter um resultado rápido. E não é um resultado rápido. Porque entra alimentação, Sim. entra esporte, que é a minha bandeira também, entra o emocional e aí entra uma mudança de estilo de vida. Com certeza. Então eu percebo que que é o último estágio, na verdade. Sim. Né? Então assim, essa pressa, de eu comecei um processo terapêutico agora e já quero resultado, vai ser bem gradativo. Tá. Eu quero aproveitar só para fazer um gancho. Gente, você que está assistindo, que quer ser um diamante, eu sempre brinco, ser um diamante indestrutível, brinco, né? É minha forma de falar. Não é você ser perfeito, é você ser real. Então, a gente está aqui na vida para se lapidar. E aí, você que quer da noite pro dia mudar e, não consigo perder peso, não sei isso, não consigo aquilo, é do jeito que ela falou, é se lapidando, é um passo de cada vez. Então, não queira fazer tudo de uma vez só, que a chance de não conseguir é grande, né, Dri? Muito grande, Letícia. Boa. Eu só esqueci de fazer uma perguntinha. Vamos, antes que a próxima pergunta é sobre a medicina germânica, conta para eles o que é a medicina germânica para poder entrar no sobrepeso e na compulsão alimentar, para o pessoal entender. A medicina germânica, ela é uma medicina integrativa, que ela nos auxilia a nos olhar de forma integral, corpo, mente e alma. E quando a gente aprende a perceber o nosso corpo, olhar para os sintomas como um caminho do autoconhecimento mesmo, de procurar entender o que aqueles sintomas estão tentando nos dizer. A gente aprende muito com isso, né, Lê? E assim, eu sempre falo que a doença, ela vem quando a alma está tentando dizer algo pra gente. Certo. Então, muitas vezes a doença, ela nos para, ela nos obriga a parar para que a gente, naquele momento, reflita sobre o que ela está trazendo de mensagem. Então, a medicina germânica, ela nos ajuda a olhar a doença por esse ângulo, da gente olhar os nossos sintomas, a gente entender o que eles querem dizer, E como que você lida nos atendimentos com esse desafio? Porque eu imagino que falar para a pessoa uma questão não deve ser fácil. Olha, assim, eu tenho uma abordagem muito delicada, tá? Muito cuidadosa. E o meu trabalho, ele tem, assim, uma pegada de muita leveza, sabe? Geralmente eu procuro, no início, ali da conversa, conhecer um pouquinho a história da pessoa, para eu até entender quando, por exemplo, começou esse sintoma, e também procurar perceber quais emoções são predominantes, quais sentimentos são predominantes,
para, inclusive, junto ali com a pessoa, a gente desenvolver ali um plano terapêutico que a ajude a lidar com o que ela está vivenciando ou vivenciou, Certo. lidar de uma forma que ela utilize ferramentas que não serão através da comida. Sim. Sabe? Porque hoje, quando a gente percebe essa questão, né, das emoções, a pessoa ela usa a comida como forma compensatória para preencher ali um vazio emocional, para preencher uma sensação de desproteção, para realmente preencher Um vazio dentro dela, né? um vazio. Uhum. Então a gente procura ajudar a ela a entender que há outras maneiras de lidar com isso de forma realmente nutritiva para a alma dela, como novos hábitos que a gente acabou de falar, o esporte, um hábito que ela goste, né? E que não necessariamente ela tenha que recorrer à comida. Certo. De modo exagerado, né? Sim, de modo exagerado. Tá. E aí entrando então já no sobrepeso, especificamente, ele tem essa dimensão emocional forte, que eu disse vazio, mas aí você me corrige se estiver errada, né? Que é esse preencher esse vazio. Assim, para você, o que significa emocionalmente uma pessoa que está vivendo com sobrepeso e o que né, isso reflete no dia a dia para ela ou o que pode refletir? Quando a gente olha, né, pro peso, a gente olha com muito cuidado para o excesso. Excesso de autocobrança, excesso de se desrespeitar. Às vezes de culpa. Excesso de culpa, né? A gente está ali falando de um peso. Eu percebo também que o comportamento de pessoas, né, com sobrepeso é de um comportamento mais cuidador. Então, muitas vezes ela assume responsabilidades que não são dela e aquilo se torna um peso, ou seja, ela deixa de cuidar dela, ela deixa ali de olhar, né, para a sua vida, de cuidar das suas coisas, e ela sai abraçando várias responsabilidades que, assim, não são suas. Então, assim, é realmente esse excesso. E até, às vezes, a pessoa, por ela, né, estar com sobrepeso, para ela conseguir se enquadrar ali na sociedade, naquele padrão que a sociedade exige, ela acaba tentando fazer parte daquele mundo, ela acaba tentando se encaixar. E nessa de tentar se encaixar, ela vai num caminho de tentar te agradar, tentar esse sentimento de não pertencimento que muitas vezes, né, a pessoa com sobrepeso tem, ela tenta se ajeitar ali para caber no seu mundo. Tá. E isso, assim, é uma das coisas que a gente olha bastante, né? Então, assim, é esse excesso de tudo, sabe? Esse excesso de tentar agradar, excesso de tentar... Vitimismo também eu vejo um pouco. Ou você acha que não? Tem também. Porque até quando a gente falou, né, que é a dificuldade de manter, né? Isso. Ali o que ela começa, o olhar para o passado também, sem ter uma real compreensão de que aquilo de que aquilo faz parte da sua história, como você tem histórias aí, de repente, muito desafiadoras, eu também tenho, todos nós temos. Mas quando a gente olha para as nossas histórias e a gente procura entender que, poxa, fiz ali o que eu pude, essa experiência foi triste sim, mas espera aí, deixa eu olhar a partir de agora e assumir esse protagonismo. E aí, como você falou, o vitimismo, ele te põe num lugar onde você é a vítima, então você não vai fazer nada. Você vai comer ali compulsivamente, você vai, enfim, usar a comida como refúgio. Ficar no sofá. Vai ficar no sofá e vai usar argumentos. Olha, eu não consigo porque, olha, lá no meu passado aconteceu isso. Ó, você não sabe da minha história. E aí fica um ciclo, né? Sim.
Não sai desse lugar. Eu mesma já tive sobrepeso. É mesmo? Sim, já tive sobrepeso há uns anos atrás e eu me sentia dessa forma. É. Eu emagreci por conta mesmo. Eu mesma, em algum momento ali, eu lembro de olhar para baixo assim. E nem era sobrepeso, porque era 80 quilos e e hoje eu tenho 60. Mas eu olhei para baixo e eu vi, sabe quando a barriga tá relaxada? E eu não vi meu pé. Olha isso. Aí naquela hora me deu um estalo assim e falei, não pode ser assim. Aí eu mesma fechei a boca e controlo até hoje. Ah, você ainda controla. Então realmente é forte. É porque eu tenho tendência. Eu tenho entendi. uma certa tendência. Então eu tô sempre de olho, mas eu falei vitimismo porque acontecia comigo. E a culpa, são os dois principais, assim, que aconteciam comigo. A culpa também, né, assim, é um grande vilão. Muitas vezes a pessoa fica naquele comportamento repetitivo, né, de não assumir as próprias responsabilidades para si, eu quero dizer. Sim. Não ter a real dimensão do que realmente ela dá conta. E muita gente não tem essa consciência do que eu realmente dou conta na minha vida. Quais as coisas que realmente fazem sentido para a minha vida. A gente também falou um pouquinho, né, da questão do excesso. Excesso também de coisas na vida. Tem muito a ver, né? Então eu vou ali atropelando, vou comendo sem prestar atenção. Tenho aquela vida que tem várias coisas para eu fazer e eu só corro. Ou seja, eu não vivo, eu não presto atenção em mim, eu não presto atenção nos meus sentimentos. Eu não consigo perceber gatilhos, porque não dá tempo. Não dá tempo. Ainda mais no dia de hoje, né, Adri? Mas a gente precisa mudar, viu? Precisa. E assim, você falou uma frase, ainda mais nos dias de hoje, é o momento da gente pausar, da gente revisitar os nossos hábitos e ver o quanto essa vida que a gente está tendo de fazer, de agenda, de compromisso, realmente está nos levando para o caminho que a gente quer. Porque a gente fala também, às vezes, de ter uma vida saudável, de envelhecer com saúde, Sim. Mas será? Será que a gente consegue? Com a vida Correndo que tem hoje? como a gente está? Sim. E sim, a gente consegue. E aí a gente vai precisar... Se fizer alguns ajustes. Bastante ajuste, viu, Lê? A gente vai precisar sair do lugar de vítima. Sim. E falar, não, eu vou mudar sim, eu vou mudar. E de novo, na paciência. Eu vou mudar uma coisa por vez. Eu vou fazer esse ajuste aqui na minha vida. Então eu vou bem devagarzinho, vou experimentando, vou vendo se faz sentido. Quando aquilo já for um hábito para mim, aí eu vou dar mais um passo. Nós, seres humanos, assim, tendemos a... Não mexo nunca naquilo. Nunca aprendo a correr. De repente, eu vou um dia, eu já quero saber correr. Bem Nos comum. seus atendimentos também são assim? Eu já atendi muita gente que, assim, realmente na sessão já falou quando eu vou ter resultado. E eu não tenho essa resposta. Depende muito da pessoa. Do ritmo Então, dela. mas eu enquanto terapeuta é um desafio. Como que eu vou responder isso para uma pessoa que está chegando agora? E até, Letícia, quando a gente fala depende da pessoa, eu estava até falando disso para uma pessoa. Eu tenho alguns pacientes, né, homens. E eu falo que o homem, ele tem o seu desafio enquanto, né, paciente. Mas eu falo que às vezes os homens, eles são, não é mais fácil de atender, mas como eles são objetivos, o homem ele chega meio que na terapia do tipo, o que é para eu fazer? Mais resolvido, mais prático. Mais prático. Então, claro que a gente olha o processo terapêutico, mas alguns já são mais, sabe, objetivos, então eles já vão pondo em prática algumas coisas. E eu penso que a questão muito da terapia, do processo terapêutico, né, que você perguntou, desse tempo, é essa prática.
a terapia, ela acontece, não é ali na sessão, ela é na vida. Então, quanto mais você praticar o que você falou ali na terapia, por exemplo, eu quero iniciar um novo hábito, então você viu ali na terapia, poxa, que está fazendo sentido. Inicia e não para, mas inicia Sim. aos poucos, né? Não é? Eu nunca fui numa academia, eu não vou poder pôr uma meta de... Eu nunca fui numa academia, nunca corri, nunca caminhei, de 3 vezes por semana. Para quem nunca fez, é muito. Sim. Então, de repente, eu vou pôr para começar a caminhar 1 vez por semana. É nisso que você aí que tá assistindo, muitas vezes começou a academia e parou. Então, gente... Porque entrou, fez um mês enlouquecido, ficou todo doído e aí não vou mais. Inclusive tem um livro que eu li, que eu amei, super indico, chama-se Hábitos Atômicos. Então ele explica que, na verdade, o tempo que o corpo necessita para criar um novo hábito é quase 300 dias, ou seja, quase 1 ano. E aí ele ensina que quando a gente vai incluir um novo hábito na nossa vida, né, ou tirar um mau hábito, ele ensina a ser gradativo. Então ele fala, começa de pouquinho. Então se você nunca caminhou, por exemplo, ou se alguém quiser fazer uma dieta, e aí, claro, precisa ir no médico, enfim, no nutricionista, fazer ali tudo direitinho. É aos pouquinhos. E aí quando aquilo se torna realmente natural para você, aí você está apto para subir mais um nível. Sim. E aí a gente consegue sem sofrimento. Eu lembro quando eu fiz a questão da reeducação alimentar, eu não vou lembrar exatamente a quantidade, mas eu lembro que eu fiz a conta e do tanto, eu acho que 20 quilos eu tinha que ficar durante 2 anos mantendo para depois ficar mais difícil de voltar. E de fato eu fiz isso, hoje em dia é bem difícil voltar. Então é sobre isso. A gente acha que vai fazer algo e vai ser uma mágica, né, Adri? Vai ser uma mágica, vou mudar de hoje para amanhã e acabou. Não. Não tem mágica. Não tem mágica. E assim, o que eu sempre gosto de falar sobre o processo terapêutico relacionado ao sobrepeso. O meu objetivo, né, enquanto terapeuta, ele não é te ajudar a emagrecer. Não é. Tá. Né? Você fala, poxa, mas como assim, né? Sobrepeso, e aí você fala que não. O meu objetivo é você olhar para você, com carinho, com gentileza. Lembra que eu falei do excesso de autocobrança, do excesso de culpa? Você até falou da leveza. Isso, e a leveza, ela está totalmente relacionada ao sobrepeso. Então, a gente precisa inverter a isso. Então, tem uma camadinha antes do emagrecer. Claro. Tem eu aprender a lidar com os meus sentimentos, usando ferramentas internas que eu não necessite buscar na comida, e ferramentas externas também, que é iniciar um esporte, iniciar uma boa alimentação. E aí, eu também aprender a identificar os meus gatilhos, ou seja, quais gatilhos que eu também tenho e que, poxa, eu percebo que ali eu como mais, enfim, né? Eu tive uma situação e aí eu fico mais ansiosa, e aí eu vou para a compulsão, né? Que é aquele comer, né? Descontroladamente. Então eu falo que eu vou numa camadinha antes disso. Tá. E aí quando a gente realmente consegue, poxa, identificar ali o que me traz ansiedade, eu procuro também trazer a pessoa bastante para um estado de presença, para ela prestar atenção nela no momento que ela vai comer, porque isso faz muita diferença. Faz. Aí, nesse processo, e de novo, né, lento, mas com consciência. Aí, naturalmente, você vai vendo que você vai, claro, não posso prometer, isso é impossível, mas
pode ser sim que você comece a emagrecer. Porque, veja, você está cuidando do seu emocional, Sim. você tá cuidando do físico, que é o esporte. E sem o esporte, Letícia, sinceramente, muito difícil emagrecer. Tem gente que consegue, sim, acredito. Mas dá mais trabalho. E também a questão da alimentação. Aham. Então, assim, são 3 questões que, para obesidade, para sobrepeso, tem que andar juntas. Sim. Então, você vê que é bem complexo, né? Então, o meu objetivo realmente é o autoconhecimento para depois, de uma forma natural e gostosa, eu começar a, de repente, voltar no meu peso. Muito legal. Você precisa estar disposto a se lapidar. Nossa, Marla, você falou tudo agora. Se não estiver disposto, melhor nem começar, que vai se frustrar. E essa frustração que vem desta ilusão Isso. de que De mágica. quando eu vou emagrecer, quando eu vou ter resultado, quantas sessões eu preciso. Ou seja, a gente saiu do momento presente já, que você falou que tenta colocar no momento. saiu do momento presente, né? Então, assim, eu já chego querendo data. Eu não consigo fazer isso, né? Eu tenho meus processos também, né? Internos, e eles são muito longos. Claro, eu também. E não tem data. Eu não tenho como chegar, né, para o meu professor, para um terapeuta e falar, ó, tô com essa questão. E é muito interessante que você falando isso, eu tô pensando, hoje em dia nós estamos aqui nas redes sociais, nessa era que todo mundo quer ter uma resposta, quer uma coisa para ontem, e você tá vindo com uma proposta diferente. De, né, ter a calma consigo mesmo, ter a paciência, um passo de cada vez. O foco não é perder peso, que eu imagino que isso deve ser um choque na hora que a pessoa chega. Algumas, mas como eu falei, eu tenho uma abordagem bem assim, cuidadosa, bem delicada, explico bem a proposta, né, do processo. Então, ao mesmo tempo que eu tive pessoas que realmente desistiram muito rápido, eu tenho algumas mulheres assim incríveis, que entenderam que o processo do autoconhecimento ele não tem, né, ali um prazo de validade, e ele é complexo sim, mas ele pode ser leve, se ela tiver um compromisso com ela. Isso é muito importante. Então eu sempre deixo claro, né, você não tem um compromisso de ir na terapia por causa de mim. É você. Sim. É você com você. Só que quando você sai da terapia, a sua terapia continua na vida real. Uhum. E aí, se você se conectar, né, tipo, virar um monte de coisa, aí na semana que vem eu pergunto, e aí, como foi sua semana? Você prestou atenção ali na hora de comer? Prestou atenção no que te dá mais, né, impulsividade na hora de comer? Ai, não consegui, não deu tempo. Aí a questão Fica difícil. se você não tem tempo para você, como que você vai conseguir se ajudar? Uhum. Como? Porque na vida, Lê, é a gente com a gente. Sempre. Do começo até o fim. É a gente com a gente. Então, se eu não tiver tempo para mim, né, que nem eu falei, esse respiro, precisa ter respiro, precisa ter calma, precisa acordar com menos coisas para fazer. Isso está na nossa mão. Uhum. Ah, mas eu não consigo. Então tá. Não consigo mudar minha vida radicalmente. Aliás, nem sei se existe isso. Mas deixa eu ver uma coisinha que dá para eu tirar. E até se você for ver, assim, na nossa vida, no geral, quando a gente começa a olhar se realmente a gente está assumindo compromisso mesmo, ali com a gente, e que é da nossa alçada, se realmente a gente não encontra tempo. Com certeza encontramos. Porque vamos falar a verdade aqui. Uma pessoinha, vai, você aí cuidando da sua vida, eu cuidando da minha. Né? Se foca aí na gente. Como que a gente faz um monte de coisa? Não faz sentido. E às vezes coisas até que a gente nem quer fazer. Aí vem a pausa, porque aí você consegue identificar que, poxa, isso aqui me deixa frustrado, que tem a ver com a compulsão. Claro. Isso aqui me faz me sentir desvalorizado.
que eu vou fazendo coisas que eu nem quero fazer, vou fazendo coisas que eu acredito que eu não sou capaz, então eu às vezes tento te agradar, porque, né, quero que a Letícia goste de mim, lembra do pertencimento? Lembra? Eu quero caber no mundo dela. E aí quando você vê, sua vida tá uma bagunça e você nem tem tempo para nada, né? Bom, você já me deu o gancho da compulsão alimentar. Então, falamos um pouco sobre o sobrepeso. Vamos entrar agora na compulsão alimentar, porque eu vejo que tem uma ligação entre as duas. Eu acredito que elas se cruzam em algum momento. Como que você define esse comportamento, essa compulsão alimentar? Tem diferença? O sobrepeso não tem? E como que ela se manifesta, né? Eu queria entender assim, porque às vezes a gente comete alguma compulsão no dia a dia. Onde que isso é um problema, não é? Gostaria de entender, sabe, esse comportamento e essa distinção de um momento para todos os dias. Sim, tem a questão do sobrepeso, onde eu vou comendo, né, uma quantidade a mais do que eu elimino, e elas se cruzam no seguinte momento, né? Eu começo a comer, né, de uma forma ali sem prestar muita atenção, comer, e aí eu vou comendo um pouquinho a mais, vou comendo um pouquinho a mais. É assim, né, gente? E aí a compulsão, ela já é algo mais direcionado, é quando você come compulsivamente, de uma maneira, na verdade, descontrolada. Geralmente você nem mastiga. Interessante. Você geralmente nem mastiga e assim, raramente você tem apetite. Então vem naquele momento que a compulsão ela já não é tipo, eu como, né, um pouquinho a mais e de repente, né, eu não gasto aquela quantidade de calorias, eu como mal. A compulsão é você comer descontroladamente. Tá, entendi. Descontroladamente. E é como eu comentei, geralmente a pessoa nem consegue mastigar direito. Ela já vai... Já engole. Por quê? Porque ela está totalmente fora de si. Né? Ela está ali buscando... Tá nem vendo. Não está nem prestando atenção no que ela está fazendo. Ela está ali naquele momento mesmo de buscar um prazer na comida, né? De buscar algo compensatório. Certo. Ou seja, que traga ali para ela um alívio momentâneo. Alívio, um conforto. A comida traz um conforto. Muito, sim. E assim, ela se manifesta, principalmente nesses momentos, realmente de ansiedade mesmo. E principalmente, Letícia, nesses momentos mesmo que eu falo de inconsciência. De você estar naquele dia a dia ali, que a gente falou um pouco da correria. Claro que tem as questões emocionais, tem. Mas de você não tá em si. E aí você para comer, você começa a comer. Você está em outro lugar, você está em outro mundo. Sim. Você talvez está lá naqueles problemas que você tem, está lá naquele monte de afazeres, ou realmente está mesmo num vazio emocional muito grande, né? Está ali numa... Como que é o nome, né? Está ali num desgosto. Uma amargura. Uma amargura. E que a comida ali naquele momento é a única coisa que te satisfaz. Então, assim, principalmente nesse momento de ansiedade. Certo. Na contramão até tem pessoas que é o contrário. É claro que o teu tema é de acordo com a compulsão e o sobrepeso. Mas tem pessoas também que vão ao contrário, perdem o apetite. É interessante esse movimento interno mesmo. Sim, cada um responde de uma forma. Eu, por exemplo, sou essa pessoa. Olha. Quando eu estou ansiosa, eu perco totalmente o apetite. Então, eu geralmente emagreço mais ainda. Nossa. E aí eu já falo, nossa, não tá legal. Porque aí eu tô ansiosa. Não eu perco totalmente o apetite. E aí você fala, poxa, mas por que umas pessoas perdem o apetite, outras pessoas, né, vão pela comida? Cada um ali tem uma percepção, sabe? Cada um ali responde de maneira diferente. Então, não significa que eu passei por questões similares a uma pessoa, né, com sobrepeso que eu vou ter compulsão. De repente, para mim, né, é a perda de apetite. Para você é o comer demais. Para uma outra pessoa é o trabalhar demais. Sim. Cada um ali vai vai de uma forma, enfim, que se sinta preenchido, né? Isso, preenchido, boa palavra.
Então você acha certo dizer que uma compulsão alimentar de hoje pode virar um sobrepeso de amanhã ou não necessariamente? Geralmente, sim. Na verdade, é um pouquinho ao contrário, né? Eu começo com sobrepeso, né? Porque eu já estou ali me alimentando bem a mais do que meu corpo mesmo necessita. Certo. Já tem ali um certo descontrole. E aí, se eu não cuidar ali já do sobrepeso, como até você comentou, né? Que você lá atrás teve, e aí Sim. você começou a cuidar. E aí você conseguiu controlar e você faz isso até hoje. Sim. Eu diria que até esse processo mesmo. Talvez para a vida inteira. Mas esse para a vida inteira é assim. Não é para entender que eu vou precisar fazer dieta a vida inteira. Não. Lembra que eu comentei que o meu processo ele não tem o objetivo de vou te ajudar a emagrecer. Mas vou te ajudar a se conhecer. Então, se eu me conheço e eu já sei que eu tenho uma tendência a buscar na comida, né, a depositar na comida ali as minhas ânsias, eu preciso estar presente. Presente para mim. Para falar, nossa, estou percebendo que eu estou comendo demais. Então, olha só a informação que eu tenho sobre mim. E aí eu já vou... Sim, é um desafio, porque nos dias de hoje a gente tá numa era, falando aqui bem a verdade, que o que acontece, Dri? Às vezes é necessário tomar um remédio, mas nós estamos numa era, vou falar aqui na contramão do que é dito aí por aí, mas que a gente precisa normalizar os remédios. Já ouvi muito esse termo hoje em dia, não sei se você já ouviu. Normalizar? Estou ouvindo bastante esse termo. Eu, particularmente, é minha opinião, tá, gente? Não sou médica, não concordo com ele. Eu acredito que sim, tem momentos que nós precisamos tomar algum remédio, mas eu não concordo em, por exemplo, tomar um remédio para sempre. E por conta das questões emocionais. Que eu acredito que se a gente olha para uma questão emocional e consegue, de repente, como você diz, olhar para si com carinho, se trabalhar, ter uma paciência, entender que, poxa, eu tô lidando com uma questão de sobrepeso, de compulsão alimentar minha vida toda. Então eu não vou mudar ela da noite pro dia. Então eu vou precisar ter cuidado para me trabalhar e deixa eu não ter pressa. Só que a gente quer ter pressa. A gente quer tomar o remédio porque a gente quer a mágica. Hoje em dia, Adri, a gente tá... Ai, deixa eu te fazer uma pergunta extra, rapidinho. A gente tá na época daquela injeção para perder peso. O que você acha dela? Olha, eu não vou falar na questão da medicina, não é o que eu conheço, mas eu volto no olhar para fora, né? Se eu não olhar para mim, se eu não ter a paciência de me conhecer, a paciência de conhecer esse ser aqui lindo, maravilhoso que está aqui dentro. Todos nós somos. Que todos nós somos. Eu vou sempre buscar esse externo. Então eu vou lá na Não injeção, importa qual seja. é rapidinho ali. E aí, até quando vai durar essa injeção? Então, a cada vez que eu passar por um desafio, eu vou usar a injeção. E o quanto também que em determinado momento, até biologicamente, de tanto ter usado, aquilo vai afetar outras. Sim, que inclusive essa injeção especificamente, que eu saiba, ela tem até um limite. Não, você só pode usar por um período. Então, mas, enfim, assim, não vou para academia, enfim, não vou olhar para mim, não vou ter uma alimentação legal e vamos tomar injeção. Eu acho que o legal dizer é que nós aqui estamos ensinando, tentando mostrar que existe um caminho que pode ser mais longo, mas ele também é mais, a meu ver, mais duradouro. Que quando você olha para você,
você entende essa questão, tende a ser mais duradouro. Eu quero fazer aqui falar sobre algo que eu vi que eu achei bem interessante sobre esse caminho mais longo, né? O rio muitas vezes, né, ele tá ali, né, a água, ela encontra obstáculos e a água, ela não vai ficar ali fazendo força, né, para ela passar. Não vai. Ela não vai, né? Eu vou conseguir passar aqui nesse caminho. Então a água, naturalmente, ela vai buscar caminhos mais Fluidos. e que pode ser, sim, mais longos. Mas ela vai passar. Sim. E eu penso que a gente viveu também um pouquinho não, talvez totalmente dessa forma. Para que a gente vai para o caminho mais pesado? De novo, eu estou falando do peso. Para que eu vou, de certa forma, agredir o meu corpo com medicação para emagrecer, com medicação para inibir apetite, sendo que o apetite é o apetite pela vida. Uhum. Isso é muito interessante, gente. A medicina germânica, ela ajuda a gente a olhar para o nosso corpo de uma forma sagrada. E não é o corpo bonito, não. É o seu corpo. Uhum. Ela te ajuda a olhar para o seu corpo como algo sagrado. Então, quando você olha, né, para esse sagrado e você começa a cuidar dele, você entende que para que ir para o caminho mais difícil de agressão, de medicação? É um caminho caro também, não, nem sei quanto custa medicamento para emagrecer, mas é um caminho caro e é um caminho do externo, né? Que é isso que eu quero mesmo, viver dependente. Uhum. Então, vamos lá, eu consegui vencer aí uma compulsão, sei lá, com uma medicação, mas eu vou tomar a vida inteira, valeu a pena? Eu saí de uma compulsão, mas aí eu entrei para uma dependência. Não sei a resposta. Sim, tá? até porque é uma discussão um pouco filosófica também. Sim, cada um vai encontrar o seu, mas eu ainda gosto daquele caminho da água, que ela vai pelo caminho mais longo, mas ela vai fluindo, é mais gostoso. Muito bom. Dá até para fazer outro programa com esse tema, hein, Dri? Vamos embora. Agora eu queria que você falasse um pouco das práticas ou hábitos que você recomenda para quem está passando, está assistindo, está lidando com sobrepeso ou com a compulsão alimentar, para que ela possa cuidar disso, talvez não tenha alguma recaída, para que ajude ela no dia a dia. Olha, o que eu acho muito importante, né, eu colocaria como primeiro, procure viver em estado de presença. Porque isso vai te ajudar a perceber os seus reais sentimentos, a lidar com as suas emoções. Vai te ajudar a viver de uma forma menos reativa, né? E com menos coisas. Né? Você precisa ter tempo para você. E aí as questões mesmo, né, que a gente levanta a bandeira aqui pratique esporte. E o esporte, né, não é a corrida. Eu corro porque eu me identifiquei com a corrida. O esporte é o que você ama fazer. Porque eu acredito muito que nós necessitamos, da mesma forma que a gente necessita do ar, a gente necessita de prazer para viver. Prazer, essa palavra, assim, para mim é tudo. Eu repito, acho que quase todos os dias durante o atendimento. Então, busque no esporte algo que te dê prazer, que você fala, nossa, hoje é dia que nem eu vou, hoje é dia de correr, entende? Enfim, hoje é dia de caminhar, hoje é dia de pedalar, hoje é dia de dançar, hoje é dia de yoga. Você vai dançar, que delícia. Né? E principalmente, procure olhar para o seu corpo, tendo a certeza que você é muito mais que esse externo aqui.
muito mais que esse externo. Então eu penso que também a autoaceitação mesmo, autoaceitação do peso que você tá, do corpo que você tá, ele vai te ajudar muito. Para quê? Porque quando você, né, aceita, né, aí você como é, você consegue olhar para aquilo de forma amorosa. Agora, quando você fica resistindo, né, a gente vai voltar de novo ali na água, né? Vai ficar no caminho mais difícil, né? E realmente assim, né, Olê, tenha paciência com você. Tenha paciência com você. Eu não sei se vai ajudar, mas esse ano de 2025 completou na minha vida 10 anos de processo de autoconhecimento. Olha só. 10. E eu não pretendo parar. E assim, depois de 10 anos eu estou descobrindo coisas incríveis ao meu respeito. Também questões, né, bloqueios, enfim. E é isso. E vai continuar descobrindo a vida toda. Então assim, não dá para ter pressa em se conhecer. Né? Então assim, tenha paciência com você e não se abandone. Muito bom, esse recado é diamântico, gente. Boa. Então, Dri, para quem está buscando esse apoio terapêutico na medicina germânica, o que a pessoa pode esperar desse acompanhamento? E se é que, você já falou um pouco, mas o que ela pode esperar de resultado da medicina germânica? Olha, o que ela pode esperar da medicina germânica? Ela pode esperar que ela vai, se ela quiser, ela vai olhar para o corpo dela de forma diferente, ela vai entender que os sintomas, as doenças, eles são uma maneira inteligente do corpo dizer pra gente, né? Mandar pra gente recadinhos que a gente não teria capacidade de olhar. Então ela também vai ajudar a gente a entender que nós somos integral, que a gente precisa de cuidar da mente, precisa de cuidar do físico, precisa cuidar do espiritual, né? De todo esse conjunto. Então ela vai ajudar a gente a ter uma vida mais leve, sabe? Uma vida com sentido, de você cuidar da sua saúde, não é para viver mais, mas cuidar da sua saúde, porque hoje é importante. Esse corpo físico, ele tá aqui, que é para ele te levar onde você quiser, que se você não cuidar, ele vai te parar. E não precisa ser assim. Sim. Então ela traz assim esse olhar sobre sobre as nossas dores mesmo físicas, né? Sobre os nossos sintomas, esse olhar como um caminho, Certo. e não como uma punição, como, poxa, fiz um monte de coisa errada. O que eu achei bastante interessante da medicina germânica, quando você fala do momento presente, eu acho muito interessante você colocar que é muito o que eu peço aqui para eles, né, e para mim mesma. Quando você se observa no dia a dia, porque às vezes, hoje, você de manhã comeu um pão na chapa, aí na hora do almoço, você já viveu várias coisas até chegar na hora do almoço, esqueceu do pão na chapa e foi comer um hambúrguer rapidinho ali na fast food. Daí você já viveu mais um monte de outra coisa de tarde e deu aquela fominha, você tinha uma bolacha na mão, comeu a bolacha. Chegou no final do dia, você já esqueceu o que você comeu no café da manhã, no almoço, chegou na janta, só tinha lá, não sei, miojo? Fui lá comer miojo. Então, assim, o que eu aprendi comigo na minha experiência é assim, você não tem problema comer um dia um hambúrguer? Claro que não. Não tem problema nenhum. A questão é que a gente não se observa. E aí fica uma soma de coisas. De manhã, na hora do almoço, no intervalo, na janta. E aí fica uma soma de comportamentos, de hábitos que não fazem a gente bem e que a gente nem se tocou porque eu não estou me observando. Quando a Adri fala momento presente, eu entendo assim.
eu preciso me observar. Porque se eu não me observar, eu vou esquecer o que eu comi de manhã, de tarde, de noite, e talvez eu faça tudo errado. Eu diria que o nosso corpo, ele é um laboratório. Para nós, ele é uma das maneiras de autoconhecimento. Ou seja, eu estou aí com sobrepeso, deixa eu olhar para isso. Lembra do recadinho, né, que a medicina germânica ajuda a gente a se observar? Deixa eu olhar para isso, né? Poxa, eu estou me alimentando mal, minha rotina está pesada. Nossa, eu percebi que eu estou indo agora para uma compulsão. Ou seja, deixa eu ir atrás se eu precisar de ajuda, de alguém que me ajude, né, a me cuidar. E só dá pra fazer isso se observando. Só porque você vai levando a vida, né? Você tem aí a gente Não, pode falar. tem a questão do sobrepeso. Vamos tomar um remédio para emagrecer. Sim. De novo, não sou contra o remédio. Não, nem eu. Tá? Às vezes é necessário. Sim, sim. O remédio é necessário para muitos problemas de saúde acarretados pelo sobrepeso. Então, que ninguém é contra remédio. Mas é o ok, deixa eu me cuidar, vou lá no médico, vou tomar um remedinho sim, mas deixa eu olhar para dentro. Deixa eu cuidar daqui, né? Cuidar daqui. Por que eu não estou cuidando de mim? Essa é a questão. Sim. Por que eu estou me alimentando mal? Cadê esse amor eu comigo mesmo? Então não tem problema de vez em quando, que a gente falou, né? Vou no Mac, vou... Não, tá tudo certo. Isso é uma delícia, de novo, o prazer, né? Sim. É uma delícia. Ai, vamos, né, sei lá, comer algo que a gente gosta muito, não tem problema. Mas sempre mostra que eu não tô nem aí pra mim. Sim. E a medicina germânica, ela ajuda a gente a olhar para o sintoma e falar, vamos olhar para isso? Você tá com uma gastrite? Né? O que está acontecendo? Então ela vem com esse olhar amoroso e não um olhar pesado do que você fez com o seu corpo, que você está fazendo com a sua vida. Não, vamos olhar para isso. Porque às vezes fica pesado e quem já é inclinado a isso, falo por mim, dá mais vontade de comer. Não é? Porque aí o vazio aumenta. Puxa, eu tô fazendo errado. Ai, meu Deus. Esse lance do errado, ele é um peso, sim. E até no processo terapêutico, eu venho sim procurando trazer muita consciência, mas eu estimulo muito a autogentileza. Precisa ser gentil com você, precisa ser carinhoso com você, de falar, realmente enfim, tô com um probleminha aqui de saúde e, verdade, vou olhar para isso. Vou dar uma pausa na minha vida, vou cuidar, ou seja, né, vou cuidar de mim. Porque esse corpo aqui, ele é pra gente ir longe. Se a gente não cuidar, ele vai parar a gente. E aí ele para dizer, tô querendo aqui me manifestar e você não tá vendo. Então Sim. eu vou te dar um recadinho. Estamos caminhando aqui pro final. Eu quero entender, Dri, assim, o que te faz seguir apaixonada pela medicina germânica e pela corrida, que eu tô entendendo que tem uma ligação para você, emocional aí. Tanto a medicina germânica quanto a corrida, eu enxerguei aí uma inteligência divina. Que inteligência que é bonito. essa? Que inteligência que é essa? O nosso corpo como instrumento de autoconhecimento. O nosso corpo, ele é o maior presente que a gente recebe de Deus. E através dele, né, desse olhar de se observar, a gente se conhece e no próprio esporte, né, conforme você pratica o esporte, o seu próprio corpo produz hormônios necessários para que você tenha vontade de viver. Olha só. E é uma inteligência divina, de novo, do corpo. Então eu entendo que a doença nada mais é do que a alma manifestando no corpo o que não está sendo sentido. Olha só que forte. Muito forte, gente.
todos nós passamos por isso já, eu inclusive. Eu também, com outros probleminhas de saúde. Muito bom, Idri. Eu queria que você deixasse agora um recado para quem está assistindo, que está passando por essas questões ou conhece alguém que está. Gostaria que você deixasse essa mensagem para eles. Valorize tudo que você viveu. Lembre de todas as suas conquistas e assim, tenha a certeza de que você é muito grande. Você já venceu várias barreiras na sua vida, você já conquistou muitas coisas, então se valorize. Acredite em você, acredite que você pode e saiba que lá no seu passado você fez o que tinha que fazer com as ferramentas que você tinha. Então, assim, não se compare, a não ser com você mesmo para ver aí a sua evolução, mas você é um ouro, você é um diamante. Isso. E que só precisa ser lapidado. E não se abandone. Muito lindo, adorei. Dri, deixa onde eles... Eu vou escrever depois na legenda, mas fala onde o pessoal te encontra. Vocês me encontram no Instagram, Adriana Souza, Medicina Germânica. E o Corre que Cura? Também tem alguma rede ou vai te achar nessa mesma Vai rede? me achar nessa mesma rede, inclusive em breve a gente vai ter a 3ª edição, então acompanha lá para você estar com a gente. Muito bom, Dri. Poxa, obrigada, viu, Imagina, por você ter vindo. Foi muito especial aqui falar sobre esse assunto. Não conhecia a medicina germânica. E aí eu queria finalizar com o meu toque aqui, que eu sempre dou, desse apanhado que a gente escutou. Então, tenha vontade de viver. Independente das suas questões, dos seus processos. Acredito que todos nós, seres humanos, temos alguma questão. Ninguém passa ileso, não é mesmo? Não. Ninguém passa ileso dessa vida de alguma questão que seja emocional, que seja física. Para nós, todas, na verdade, são emocionais no fundo, mesmo as físicas, mas todos passamos por alguma questão. Então, queira estar vivo, atento. Para mim, o que ficou muito forte hoje é isso. Ficar atento no seu corpo, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, que eles vão conversar com você o tempo todo e vão te dar respostas. Talvez a resposta está procurando fora, talvez não. Esse é o recado. Vai te trazer, com certeza, a resposta que você está buscando. E isso vai fazer você se lapidando aí até você se transformar esse diamante indestrutível que você é. Até a próxima. Até a próxima.